Você conhece o grafo do desejo? Já ouviu falar sobre o grafo do desejo de Lacan? Vamos aqui, depois eu dou uma aula com o grafo, falando, mostrando. Mas eu sinto que precisa ficar mais acessível, sem a pessoa. Eu sinto que as pessoas ficam, os estudantes, os alunos de Lacan, ficam muito assim, aqui e ali. Vamos conversar, vamos deixar conceitos de Freud, de Lacan mais acessível. Pegue seu café e venha assistir ao vídeo, participar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e vamos discutir a questão da comunicação. O grafo do desejo, ele fala sobre a comunicação. Ele desenvolve no seminário 5 e no seminário 6 ele já coloca lá um resumo, uma explicação. Se a gente ler aquilo no seminário 6, já ajuda total, porque ele faz ali o resumo e tal. Mas o mais importante é a gente entender o básico, o raciocínio que está por trás. O grafo do desejo fala da comunicação, isso é muito importante, mesmo que transmita o nosso desejo, né? Eu tenho 6 pontos, uma meia dúzia de pontos para falar. O primeiro, que é só aquele arquinho, assim, aquele primeiro arco, fala sobre uma frase, assim, uma comunicação, o quanto o ser humano começa a falar, a pessoa começa a falar e o outro, o receptor ali, não sabe exatamente aonde vai dar aquilo. Se eu falar, brincando com vocês, eu quero casar, meu Deus, né? Deixa o outro em suspensão. Se eu falar, eu quero casar daqui a 10 anos, é uma, né? Se eu falar, eu quero casar amanhã. Se eu falar, eu quero casar quando eu estiver grávida, muda tudo. Então, é esse um ponto que Lacan fala, assim, eu quero que você vá dormir, meu filho, às 10 da noite, agora, né, assim, quero que você vá tomar banho, hoje à noite, pode ser agora ou pode ser hoje à noite, tudo. Então, o quanto na comunicação, várias vezes a gente vê, assim, ouve, ufa, pensei que você ia falar, não sei o que, né? Assim, eu quero um carro novo, né? E eu quero ganhar um carro novo, eu quero que você me dê um carro novo, eu quero um carro novo que você me dê, eu quero um carro novo que eu vou comprar. Então, muda tudo, né? Muda bem a direção da frase. Esse é o primeiro ponto do grafo do desejo, do quanto o ser humano começa a falar e, ao falar, a pessoa vai se situando. Tem o clássico exemplo que se eu falar a casa, cada um pensa numa casa. E aí aí a gente já entra na discussão de significante e significado, não é? Porque se eu falo a casa, é aí que a gente pode ver a separação significante e significado, porque a gente pode pensar numa casinha, todo mundo sabe o que é casa, estamos dentro do mesmo grande outro, sabemos o que é casa, falamos português, se eu falar house, se eu falar maison em francês, estamos falando de casa. Mas quando eu falo casa, cada um sabe da sua casa, cada um tem uma imagem de casa na cabeça. E Lacan trabalha muito com essa questão do significante. Por quê? Porque se for casa, cadeira, e se eu falar escola, quantas coisas, tem gente que odeia escola, a gente pode pensar naquele lugar com várias cadeiras, mesas e tal, ou eu posso lembrar de todo o afeto que eu sentia na escola, todas as broncas ou todas as coisas boas, os amigos. Então, o quanto, se na linguística o significante e o significado não estão juntos, na psicanálise, nas relações afetivas, o significante é escola, palavra, os sons, escola é mas cada um tem uma escola no coração. E se eu abstrair ainda mais, se eu falar em amor, casamento, relacionamento, cada um vai ter não é assim? Tem gente que fala, é só problema, casamento só problema, tem gente que eu particularmente adoro casamento.
fico muito feliz com o meu casamento, entende? Assim, então, cada um vai ter uma representação sobre aquele assunto. Por isso, a gente não pode partir do princípio de que estamos falando de relacionamento, estamos falando da mesma coisa. Não. Cada um precisa falar o que é, como sente, como é para si. Então, este é um ponto. Aí, mas só continuando, ainda estamos no primeiro, que é, se eu falar a Casa Verde, também, já não é a casa, é a Casa Verde, já deu cada um vai ter uma relação com a sua Casa Verde, mas, e se eu falar assim, a Casa Verde de Mário Vargas Llosa, putz, aí eu já estou falando de um livro, entendem? Então, essa que é o primeiro arquinho lá de Lacan, a primeira questão com a linguagem, de que a gente fala uma coisa, põe outra e suspensão. Depois, o segundo ponto é um ponto que nós aprendemos em português, na aula de português aqui, que as pessoas usam, né, as professores de literatura, de gramática, o que se a gente fala, vai junto, tem duas comunicações, assim. Tem a gramática, as palavras que eu escolhi, mas tem também se eu falar uma ironia, se eu der uma bronca, aquilo vai com uma intenção, não é? Então, muitas vezes as palavras são tranquilas, mas aquela intenção, aquele tom que a pessoa usa, já diz tudo, entre aspas, ou mesmo aquela questão de causa muito mal entendido, porque a pessoa fala ali num tom, o outro já é uma bronca, já ela tá me criticando, e às vezes não, mas às vezes não é assim, mas, ou seja, tem subliminar. Então, este é um dos outros arquinhos ali de Lacan, que passa assim, o quanto falamos sobre o mesmo grande outro, podemos estar na linguagem do português, mas não necessariamente eu falo ali de uma forma, a pessoa fala, ai, tá me cobrando, tá dando uma bronca, tá me regulando, e não necessariamente, não é assim, mas que tem uma outra, assim, para uma linguagem paralela. Um terceiro ponto, e muito importante para a psicanálise, é que junto na linguagem vai o inconsciente. Às vezes a gente fala, faz um ato falho, e não só isso, eu gosto assim daqueles termos assim, você foi para Porto Seguro? Ainda não é? Ainda não, é porque ainda já tem uma intenção de ir. Então, o quanto assim pode ser um ato falho, pode ser um lapso, mas pode ser assim uma conjunção que a pessoa faz que já mostra ali algo do inconsciente, mesmo aquela expressão assim, não é que eu queira fofocar, não, mas você sabe que fulano, sim, o não tá ali, não sei por quê, porque na verdade a pessoa está fofocando, não é assim? Então tem ali uma recusa ali, um não, uma tentativa racional ali de pôr um não, mas o inconsciente assim está fofocando, e isso, se a gente fica atento na análise, a gente vê muito do sujeito, e mesmo muitos falam assim, não, mas hoje eu já não tenho medo, não estou com medo disso. A gente tem que ficar atenta, a pessoa, existiu o medo ali, a gente tem que pensar sobre o medo, o que está rolando, N situações, assim. Então esse é um dos pontos bem fortes do grafo do desejo, que ele fala, e ele está discutindo, quando ele apresenta isso, ele está discutindo textos do Freud, que fala de sonhos, xixes, psicopatologia da vida cotidiana, vai falando, né, de uns sonhos do Freud, o quanto a gente, na linguagem, é atravessado por sentimentos, pensamentos, e lá Freud está com a pessoa ali da piada dele, está com um problema financeiro, ouviu um milionário, já teve lá um interesse financeiro, e ali a linguagem já foi junto, não é? Vamos lá, junto com isso tem uma satisfação, quanto à linguagem, tem uma ordem do gozo, ele põe lá a jouissance, lá o gozo, que vamos, um exemplo assim que me vem, assim, algumas pessoas, ai, nossa, engordou,
para que a pessoa fala isso? Muitos vêm aqui para análise. É triste, é um comentário, por exemplo, que aparece bastante aqui na análise. E eu penso, né? Assim, a gente pensa, por quê? Por que que a pessoa falou entre tantas frases, em tantas palavras, tantas coisas, por que que ela precisou falar isso? Não é? Qual a satisfação de uma pessoa falar isso para outra? Provavelmente ela não está contente com o peso dela. É uma coisa que não necessariamente precisa. Assim, a pessoa estava falando aquilo para ajudar, ou para, né, dar uma gozadinha. Assim, esse é outro ponto fundamental do grafo do desejo, da gente ficar muito atento aonde está o gozo do sujeito, por que que ele falou isso. E algumas vezes, ou muitas vezes, o paciente fala mesmo na análise para a gente, dá uma perguntada, fala, por quê? Né, qual a satisfação em falar sobre isso ou outra coisa, não é? Então, se está gostando, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Vamos falar para outras pessoas o quanto a comunicação, o que transmite, não é? Assim, no grafo do desejo. E o último ponto ali, a gente vê bem em cima do grafo do desejo falando "ce vuoi", né? Que é uma expressão em italiano, porque Lacan é muito chique, fala em francês, em alemão, em inglês, várias línguas ali. E ele está discutindo um sonho do Freud em italiano, lá tem uma discussão italiana, e aí ele aproveita e fala, usa o italiano dele, que ainda não tinha usado, e que é o que desejas, né? Assim, qual o seu desejo? Então, é isso, assim. Então, junto na linguagem, o sujeito transmite o seu desejo. O que o sujeito quer com aquela frase? Que ela quer com aquele posicionamento? Sempre que a gente vai se posicionar, e mesmo aqui eu estou falando, eu tenho um desejo de transmitir psicanálise, de levar o conteúdo para o maior número de pessoas, entende? Então, a gente trabalha, nós lacanianos trabalhamos com o discurso. Olha quantas nuances tem cada frase que o sujeito fala. E nisso tem muito conteúdo para a gente trabalhar em análise. E se a gente está na comunicação ali, o quanto a gente precisa prestar atenção, tomar cuidado, porque muitas vezes essas palavras elas machucam, elas ferem, o direcionamento, se a gente, e assim, algumas vezes, ou muitas vezes também aparecem pacientes aqui querendo se tornar analisantes e que falam que não são compreendidos e que tudo que fala gera mal-estar, dá problemas, e quando a gente vê, ele realmente transmite ali inconscientemente. Eu pergunto assim, né? Por que você usou essa expressão e não outra? Por que você escolheu esta construção de linguagem e não outra? Você podia falar a mesma coisa sem ferir o outro, sem machucar, escolhendo outra expressão, outro tom, entende? Então, vamos encerrar por hoje. Sigam o canal, curtam, divulguem. Vamos falar sobre Freud e Lacan de maneira acessível e prestem atenção na linguagem. Ela é muito rica, tem muito conteúdo e é uma forma da gente ficar mais perto do outro, a gente entender o que o outro está querendo dizer e ao invés da gente brigar, a gente sucumbir ali, alguns pontos na comunicação que não estão acrescentando e só geram mal-estar, briga. Vamos cuidar e prestar atenção nisso.